Olá, sexto ano, tudo bem? Eu sou o professor de Joel. Quero dar as boas-vindas a você, estudante, aos seus responsáveis que possam estar aí acompanhando as aulas, né? E, claro, nossos queridos colegas professores. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. E, para acompanhar vocês aí no chat, fazer as interações, temos aqui o nosso querido professor Magno. Olá, quero cumprimentar também os professores, aos alunos que estão aí conosco hoje, nesta manhã aqui, assistindo mais essa aula de ciências. Fazer aqueles lembretes comuns, né, de interação do chat, se é possível que o professor coloque aí o nome dos alunos quando da participação do chat, entendendo aí as dificuldades técnicas, inclusive, de reunir os alunos, né, nessas turmas e tal, mas quando do possível, colocar aí a contribuição do aluno com o nome dele, o nome da escola. Isso não quer dizer, a gente sempre reafirma aqui, eu e o professor Joel, que você pode também participar. Aliás, você é muito bem-vindo, professor aí, e os demais aí, de repente, tem pais responsáveis aí também nos acompanhando. Está todo mundo aí bem-vindo para fazer essa participação do chat. O importante é que a aula flua da melhor forma possível, dando para todo mundo aí aproveitar da melhor forma possível, na verdade. Muito bem, muito obrigado, professor. E vamos ver aí, então, qual vai ser a habilidade, né? Vamos dar uma olhada nesta habilidade aí. Muito bem. É a 08, tá bom? Explicar a importância da visão, captação e interpretação das imagens na interação do organismo com o meio e com base no funcionamento do olho humano. Selecionar lentes adequadas para a correção de diferentes efeitos da visão. Então, vocês devem recordar, né, que nós fizemos aí umas 4, 5 aulas sobre esse tema e falamos bastante. Hoje é só aquela pinceladona, aquela revisão, aí a gente vai aproveitar aqui no chat, né, e bater aquele papo, ver o que ficou faltando, tá bom? Como é que a gente vai fazer isso aí? Então, ó, vai compartilhar conhecimento aí no chat, revisar conceitos, né, resolver atividades. Aí coloquei interagir 2 vezes aí, né? E buscar informações. Muito bem? Então é dessa forma que a gente vai trabalhar aí. Bom, desta vez eu não esqueci qual é o objetivo da aula, então prestem atenção aí qual é o objetivo desta aula. Então, rever as estruturas externas e internas do olho, relembrar suas principais funções. Então, bem simples aí, bem tranquilo, né, para a gente já entrar nessa última fase aí deste ano que não acaba nunca, né? Vamos ver aí como é que vai ser. Muito bem. Então, eu quero que você me diga aí, ó, primeiramente, tá bom? Em quantas partes se divide o seu olho? Você sabe qual a função da sobrancelha? Então, a gente vai rever essa questãozinha aí. 3 minutinhos aí para você participar com a gente no chat.
Olha aí, Joel, além dos cumprimentos aqui, que a gente retribui muito carinhosamente aí dos professores e alunos, nós temos aqui algumas participações bem interessantes. Eu vou destacar aqui, como eu falei inicialmente, né, a gente vai destacar aqui o que tem o nome do aluno, que é mais bacana e tal, para a gente já fazer essa interação. Já tem aqui o aluno sexto ano do Bento Pereira da Rocha, que disse, apenas cumprimentou, né? Aí tem, ó, a Escola Major de Atibaia está participando aqui também, viu, João? Eles estão sempre aí, né? Agora aqui, ó, Mário Cozel. Opa, é lá de perto da minha casa. Sexto ano A, B, C, D e E. O pessoal está falando aqui que é proteção, ó. Proteção? Proteção. Acho que a sobrancelha, né? Em questão do segundo questionamento, que é função, né? A primeira proteção. É mais uma provocação mesmo, né? Olha, houve uma dúvida aqui acho que de um professor, que colocou assim, o professor Bruno colocou assim, incluindo o globo ocular e as partes externas a ele, ou só o globo ocular? Aí falou justamente o que a gente estava falando. O globo ocular aí está... Professor, era essa provocação mesmo, né? Aí a gente tem que ver, existem várias respostas, né? A ideia é essa mesmo, é pôr para pensar, tá bom? Ó, o professor Obrigado. Aparecido, que está sempre por aqui também, né, Ed? Sim. Escreveu que é proteção para o suor não escorrer dentro dos olhos. Uma bela função bem. aí, né? Essa é uma função boa, hein? Só suor, né? Qualquer coisa, né, que cair de lá da cabeça e estiver vindo em direção ao olho, a sobrancelha consegue segurar, né? Mas vamos ver se tem mais coisa aí. Tem a pergunta completa aqui da professora Josilaine. As sobrancelhas são importantes para a proteção dos olhos. A curvatura desenhada pelos seus pelos impedem que o suor que escorre da testa ou que a água da chuva atinge. Aí tem a água da chuva como adicional aí para o seu questionamento, Joel. Sim. Tem aluno Ezequiel aqui participando. O olho é dividido em 3 partes e as sobrancelhas protegem os olhos. É aluno Muito lá bem. da escola Lúcia Kemimia. Itapecerica da Serra, um abraço aí. O aluno Luiz colocou aqui 3 partes. Proteção dos olhos, aluna do sexto A também aí, da professora Marisa. Um abraço aí, professora Marisa. Também reconhecemos, como sempre, está por aqui, né? Dando aí a sua contribuição. A aluna Maria Eduarda escreveu só a segunda resposta, que é proteção, Ed. E, para finalizar, é a última que eu vou ler por este chat, que é professora Maria, acho que é Maria do Socorro. As células da retina sensíveis à luz são reconhecidas como cores e bastonetes. Já está colocando uma parte. Né? Sim. A parte central da retina é chamada de mácula e é rico em cones, responsável pela visão de detalhes e das cores. Eu diria da percepção das cores, não das cores em si. O restante da retina é basicamente o formato de bastonetes, que são menos sensíveis às cores, sobrancelhas e proteção. Mas acho que essa parte de cones e bastonetes, o Edjoel vai falar um pouquinho, mas eu tenho a impressão que está um pouquinho mais lá perto do nervo óptico, né? Sim, não em todo o olho e tal. Sim, sim. Bom, alunos Maria Clara e Larissa participando aí, alunos da professora Alice. Sejam bem-vindos. Responderam aí proteção. Muito bem. Aí, ó, então essa parte da proteção, né? Olha aqui minha sobrancelha, ó, essa parte da proteção aí, ó, tá beleza. Mas o que mais? Agora que a gente tem que usar máscara, inclusive, olha a importância da sobrancelha também na expressão, né, do rosto. Tá? Às vezes a gente esquece que ela também tem essa função de comunicação. Tá? Então, sim, ela tem essa função de proteção, né, do olho, para não deixar escorrer, tal, suor, é verdade, né, ou qualquer coisa mesmo, né, que escorra, né, pelo cabelo, o pessoal que gosta de usar gel, não sei o que lá, a tendência é parar aqui, ou escorrer para o lado. Né? Então, a proteção, beleza. E a outra coisa seria a expressão facial. Tá? Ela também ela tem essa função de comunicação, que às vezes a gente acaba esquecendo. Né? E agora, cobrindo o rosto com máscara, ficou muito mais evidente. Né? Que às vezes você não sabe se a pessoa está sorrindo ou não, aí você olha, o olho está mais puxadinho, a sobrancelha está de determinado jeito, opa, essa pessoa está sorrindo. Não, está com cara de preocupado, mesmo estando com a máscara. Né, dá para perceber. Tá bom? Tudo bem? Muito bem. E com relação às partes do olho, a gente vai ver agora. Tá bom? Então vamos lá. Bom, então a gente começou aí pela sobrancelha, né? Olha que bonitinho. Se quiser deixar os slides direto agora, tá, que aí eu vou passando devagarinho. Tá bom? Então aí você tem a sobrancelha, depois você vai ter logo abaixo,
né, as pálpebras, né, e aí elas vão ter a função também de proteção e elas acabam mantendo, né, o olho umedecido, não é isso? Pois bem, então a gente já falou aí de sobrancelha e falou de pálpebra, certo? Depois a gente vai ter os cílios, né? E aí os cílios também têm uma função de proteção e meio de sensor, né? Dependendo se vem alguma coisa em direção do olho, o cílio já ajuda o olho a ter aquele reflexo de fechar, né? Quem já teve que fazer exame de fundo de olho, né? Deve lembrar como é difícil você ver aquela maquininha chegando perto do seu olho e você manter o olho aberto, né? Porque o cílio ele te dá esse reflexo para fechar, tá bom? Muito bem. Aí você tem a esclera, que é essa parte branca do olho, que ela vai ter como função aí, né, dar o formato do globo ocular. Né? Então ela vai ter uma importância, às vezes, em alguns problemas oculares, porque vai ser o formato dela aí que vai determinar se a gente está enxergando direito ou não. Né? Porque a gente vai lembrar depois lá onde fica a retina, e é a partir daí que vai ter a distância correta, ou vai estar mais para trás, ou estar mais para frente, etc. Tá bom? Muito bem. Aí você tem a íris, o que que é? Ele basicamente é o músculo aí que vai fazer, é o músculo que vai fazer o movimento, né, de abertura e fechamento da pupila, tá bom? E você vai ter a lente, que é a córnea, tá? E você vai ter a pupila, que também pode ser chamada de menina do olho, né, e tal, que na verdade é um orifício, tá? E o que que a íris aí vai fazer? Ela vai controlar, através do tamanho deste orifício, vai controlar a entrada de luz, tá bom? Para que você possa enxergar corretamente, tá bom? Aí agora, ó, vai entrar então uma interaçãozinha. Então, se quiser voltar para mim um pouquinho, então a gente viu aí as partes mais externas do olho, né? Eu já dei alguns spoilers aqui, mas a gente viu a parte mais externa do olho. E agora eu vou começar então a ver a parte interna. E para isso eu quero saber aí o que que vocês podem me ajudar. Então eu vou deixar por 3 minutinhos aí essa interação no chat para você dizer como é que as imagens se formam lá no olho, tá bom? 3 minutinhos.
Que pena, vamos lamentar aqui, junto com a professora Eugênia, que não tem nenhum aluno no chat participando, é realmente uma... Mas está convidada a professora Eugênia a ir colocar suas colaborações aí, assim que eu encontrar aqui e identificá-la, a gente pode ler as suas interações, não tem problema não. A gente está solidário aí nessa questão. Ó, tem alunos aí da Escola Corifeu que estão participando da aula, viu, Joel? Oba! Alguns responderam aqui, eu acho que em nome dos alunos e tal, mas eu vou destacar aqui a resposta do professor Marcelo, que colocou uma coisa bem legal, que é pela impressão das ondas eletromagnéticas nas células da retina. Quer dizer, uma reação das ondas eletromagnéticas lá no fundo do olho, lá na retina. Colocaram também aqui um detalhe interessante, que é através de a imagem que se forma é invertida, a professora Manuela colocou, e depois manda para o cérebro. Alunos do Walter, que são alunos lá do professor Rubens, colocou que se formam invertidas no fundo do olho, lá na retina. Né? Ficou mais como onde, né, se forma. Sim. Tá. Ó, tem invertidas aqui, Joel, tem várias participações colocando esse destaque. Retina, formação de imagem invertida. Quer dizer, está num bom caminho aí, meus queridos, nossos queridos alunos aí do 6º ano. O professor Pedro colocou uma resposta completona aqui. Oba. Vamos ler, ó. Vamos. A imagem que vemos é resultado do seguinte processo. O cristalino, uma lente biconvexa, forma uma imagem real e invertida do objeto, a qual fica localizado exatamente sobre a retina. Feito esse processo, essa imagem é enviada ao cérebro pelo nervo óptico, após inúmeros processos complicados que fazem ficar a posição correta, porque ela estava invertida, né? E enxergamos o objeto nitidamente. Muito bem. Professor Michel, obrigado pelo lembrete. Hoje tem eclipse parcial do Sol para a região sudeste do Brasil. Os alunos do Kenzo Ishihara também, Ishihara, eu li certinho, estão participando também. E eu acho que vale esse destaque, porque tem algumas respostas bem completonas aqui, o Ed. Sim. São destaques aí porque a gente obteve como resposta, ó, retina, né? Luz também, que foi colocado com as ondas eletromagnéticas, tem alguns aqui, vários que colocaram, e formação de imagem invertida lá na retina, fundo de olho. Muito bem. Então é isso, né? Já que a aula é uma revisão, a gente tem que ver aí, tem que rever, né? E é bom que os meninos participem trazendo o que eles já conseguiram juntar aí de informação e conhecimento. Essa é a ideia mesmo, tá bom? Muito bem. Então, né, a gente tem aqui essa imagem, que ela depois a gente vai ver outros detalhes, né? Então você tem aí íris, córnea, cristalino, né, os músculos, tá bom? Humor vítreo. Então vamos lá, vamos ver por partes isso aí. Bom, primeiro, ó, vou falar do humor vítreo, tá? Que está ali fazendo, na verdade ele vai ajudar a esclera a manter a forma dela ali circular. Tá, o que que isso tem a ver com como a imagem se forma? Então a luz vai entrar, né, ali pela pupila, e ela tem que chegar até o fundo do olho, já já a gente vai ver cada parte. E depois, ali onde está o G, é o nervo óptico, que vai levar tudo para o cérebro. Então, se eu tiver qualquer problema no caminho da luz até chegar à retina, né, ou no nervo óptico, eu vou ter problema para identificar a imagem. Tá bom? Então, vamos lá. Então, a primeira aí, o A é o humor vítreo. Tá bom? Então, tá, já falei, ele não vai ser um líquido, tá? Vai ser mais ou menos como um gel, tá bom? Apesar de humor, né, normalmente querer dizer líquido, mas ele não vai ser líquido, tá bom? Muito bem. Aí depois você tem o cristalino, que é essa lente mais interna, tá? Então, a luz precisa passar por aí, né? A córnea, que é a lente mais externa, tá bom? Aí você tem a pupila, que é por onde a luz entra, então ela tem que entrar e passar ali pela retina, né? E passar depois pelo humor vítreo, tá bom? Bom, ali é a íris que vai regular, né, a entrada de luz, tudo bem? A esclera nós já falamos, é a parte branca do olho, tá bom? E aí você tem o nervo óptico. Bom, no nervo óptico, na verdade,
toda a imagem que chegou até a retina, ó, que é essa parte mais do fundo do olho aí, toda a imagem que chegou aqui precisa ser levada para o cérebro, tá bom? E lá ela será, como eu posso dizer, ela vai ser decodificada em imagem para a gente entender. Ela vai ser interpretada, vamos colocar assim, né? Eu sempre gosto de falar quando eu estou lá na sala de aula, né, dando aula para os meninos, eu sempre gosto de falar assim, que na verdade nós nos resumimos ao nosso cérebro. Tá? Nós somos o nosso cérebro. Tudo bem? Então, o que o olho é? É a ferramenta que o cérebro utiliza para interpretar o mundo. É a única? Não, a gente tem também o ouvido, né? Tem o tato, o paladar, o olfato, tá? Que são os 5 sentidos. Então, todos esses sentidos vão ser utilizados como ferramenta para o cérebro entender o mundo. Aí, às vezes, fala assim, mas eu vi que uma pessoa tem uma determinada doença que ela enxerga tudo invertido. Então, por quê? Porque há um problema de como essa informação chega até o cérebro. Tá bom? Mas eu vi que tem pessoas que enxergam tudo embaçado. Então, pode ser problemas na ferramenta, né, no olho, deformidade do olho, etc., ou em alguma das lentes, como a luz ultrapassa, né, esse olho até chegar na retina, mas pode ser também um problema no nervo óptico, por exemplo. Tá bom? Por isso que qualquer, né, sintoma estranho, diferente, quem vai dizer para você o que é? Um especialista, né, um médico, um oftalmologista. Tá bom? É ele que vai dizer para você aí qual que é o problema e qual que é o tratamento, se tem tratamento, etc. Bom, então só para você entender aí a imagem completinha com todos os nomezinhos, tá bom? Então tá aí, ó. Tem alguma participação aí, professor? Não, quer dizer, aqui sempre tem participações. Tem aqui, a participação da aluna Maria Eduarda, que colocou a imagem passa pela córnea, depois passa pela íris e cristalino, e aí vai lá para a retina, onde você estava explicando aí. Oba. E nessa formação, como envolve aí alguns elementos, né, que são do olho que você destacou, que são transparentes e funcionam como uma lente, usa um fenômenozinho chamado, inclusive, refração, a imagem é jogada lá na retina de ponta cabeça, né? Então tem duas coisinhas a destacar aí que ela colocou aqui que são bacanas. Essa imagem é jogada lá no fundo do olho, lá na retina, de ponta cabeça, por causa do funcionamento óptico, principalmente do cristalino, e aí a gente tem, lá na retina, a gente tem algumas células sensíveis que para a maioria das pessoas, graças a Deus, podem ver aí as imagens coloridas, é porque estimulam lá os cones, né? Tem os cones e os bastonetes lá e tal. Ela colocou também a participação aí do nervo óptico, é claro, essa imagem formada no olho não é nada sem a interpretação do cérebro que você destacou também. Tudo aí contribuição aí da aluna Maria Eduarda, parabéns. Mas tem mais gente participando aqui da escola. Ó, tem mais gente lembrando aqui que 11h30 não pode perder o eclipse, Joel. A gente tem que lembrar, assim, já que está falando do eclipse, né? A gente tem que lembrar que esse eclipse ele vai ser muito mais visível, né? Pelo que eu vi, bem lá ao sul. Tá? Aqui talvez a gente consiga ver alguma coisa. E lembrar que você tem que proteger muito bem esse olho aí, já que estamos falando de olho. Tem que proteger muito bem esse olho para poder enxergar um eclipse solar. Você tem que lembrar que você não pode olhar diretamente para o Sol, tá bom? Por que você não pode olhar diretamente para o Sol? Porque você pode danificar. Você tem que lembrar que o nosso olho ele é sensível, né? Ele é extremamente sensível, ele precisa de bastante cuidado. Tá? Então, já que vocês tocaram nesse assunto e a gente está falando de olho, perfeito, maravilhoso. Eu gosto de aula assim, né, em que vocês tragam assuntos e que a gente possa, a partir deste assunto, fazer esse link. A gente não pode esquecer que para a gente enxergar direitinho o eclipse solar, né, tem algumas recomendações, você pode encontrar na internet, né, ou você tem que ter um óculos especial, ou você tem que fazer, né, com várias chapas daquelas que se faz raio-x, etc. e tal, para poder proteger bem o olho, para poder olhar nunca diretamente para o sol, para não danificar o seu olho. Tudo bem? É que coube, né, professor?
o assunto aí, eclipse. Ah, Bom, com certeza. Eu queria fazer uma observação ainda sobre essa questão do eclipse. A forma mais segura que você pode ver isso daí na prática, né? Você pode ter uma experiência prática de que você não deve olhar para o sol de jeito nenhum. Às vezes, desavisadamente, a gente dá uma olhadinha para o sol e tal, enfim, bate o olho lá, mas rapidamente tira. E a gente, por vezes na nossa vida, em vários momentos, a gente tem aquela cegueira momentânea, né? Que você vê aquela bola, você olha para o sol, depois você vê aquela bola na sua frente lá te deixando cego momentaneamente. É porque já causou um pequeno dano na formação da imagem. Então você imagina você olhar isso com uma observação mais atenta, ficar lá, sei lá, alguns minutos, né? 1 minuto, 2 minutos, exposto aí a essa visão, ou então num eclipse que é bem pior na captação dos raios luminosos, ainda chegar a esse efeito danoso aí que pode ser permanente. Né? Eu colocaria assim até, viu, Edjoel, que é melhor nem procurar objetos de proteção, porque os recomendáveis aí na internet tem, como você falou. O melhor mesmo é aquela lente de soldador que usa naquelas sim. máscaras de proteção, ou então que eu recomendo para os meus alunos é você pegar um espelho e procurar refletir a imagem lá do Sol, do eclipse solar, você projetar uma sombra em alguma parede e assim não olhar diretamente para o eclipse. Muito bem. Dadas as dicas. E aí o professor, né, falou uma coisa importante que eu quero saber aí, ó. Você está aí caminhando num dia ensolarado, né, pelas ruas do seu bairro, tal, e aí você foi no mercado porque a mãe mandou, ainda passou na padaria e não sei o que lá, e passou na casa do colega e ficou enrolando lá na casa do colega. Aí você chega em casa, tá tudo escuro por um tempo, demora para você conseguir enxergar como é que tá a sua casa lá dentro. Então, por quê? Num dia ensolarado, quando chegamos em casa, parece que está tudo escuro por um tempo. 3 minutinhos aí.
Olha, ele tem várias participações aqui dos alunos, dos professores que gostaram muito aí da pergunta, colocaram aqui. Eu vou tentar selecionar algumas aqui, dentre todas muito boas. No geral, colocaram assim, que é uma adaptação da pupila. Alguns até explicaram que a pupila é um mecanismo que regula a entrada de mais luz ou pouca luz, e essa pupila se dilata, quer dizer, ela fica muito aberta quando eu estou olhando para o sol, para um ambiente muito iluminado, e depois quando eu vou num lugar escuro, quer dizer que tem pouca luz, ele se contrai, né? E aí dá desse probleminha aí, desse tempo de adaptação. Basicamente, foi o que escreveram os professores. Destacando aí, quando tem essa cor aqui azul é difícil, viu, rapaz? Mas eu acho que os alunos Anne, Luiz, Cauã e Ariel, da PEI Antônio Miguel de Sorocaba, pois a pupila não dilatou para ter iluminação suficiente, porque estava no sol e sua pupila se adaptou, né? É exatamente essa questão e essa pegada que a gente tinha falado anteriormente. Quando você chega em casa, sua pupila vai se adaptar de novo porque está escuro. Entendeu, Edjoel? A aula aí dos alunos Anne, Luiz, Cauã e Ariel. Gostou? Lá da escola Antônio Miguel de Sorocaba. Olha que beleza. Tem alunos aí também do Pio Antunes que colocaram aqui a participação. Tem outros alunos que também colocaram essas questões aí da dilatação da pupila e a adaptação de ambientes muito iluminados, com pouco iluminados. Eu não encontrei aqui o nome dos alunos, mas deve ter, ó, da professora Eloá, que colocou por causa do ajuste da abertura da luz. Tem toda a cara de ser de aluno, né, Ed? Sim. Ó, por causa do ajuste da abertura da luz na pupila, que é controlada pela íris, parte colorida do olho. Sim. Da nítida impressão que foi participação do aluno. Parabéns aí. A aluna Bruna também colocou que é porque a retina está contraída. Não é bem a retina, acho que ela só errou o nomezinho, né, Ed? Mas valeu a intenção. A aluna Maria Eduarda Messa, por causa do sol, provavelmente se reportando essa questão de quando você está num ambiente muito iluminado, a pupila se contrai, né? Porque tem muita luz, ela se contrai. Acho que eu falei ao contrário aquela hora. A pupila se contrai, e depois quando você vai num ambiente escuro, ela se dilata, e aí você tem um tempo que tem que ter essa acomodação. Acho que eu inverti ali na primeira explicação. Aqui tem um relato da infância de Joel. Quer saber? Lógico. Na minha infância, eu usava chapa de raio-x para enxergar o eclipse, só que não pode mais. Agora a gente usa com segurança só aquela lente mesmo de soldador que eu tinha falado. Inclusive eu comentei, né? Eu falei que poderia usar várias chapas, uma em cima da outra, então eu já estou fazendo aqui a correção, não é mais recomendado. Tá? É que o tiozinho tá meio velhinho, às vezes esquece essas coisas. Tá? Então, recomendado, como o professor falou muito bem, ou você usa o óculos de soldar, né? Fui corrigido aqui no chat, muito obrigado. Ou você usa o óculos de solda, de soldador, ou então faz como o professor ensinou muito bem aí, com o reflexo do espelho na parede. Obrigado, inclusive obrigado à professora Cleusa, que também me corrigiu. Eu falei o contrário aquela hora mesmo. Quando você sai ao sol, a sua pupila se contrai, né? Porque é muita luz, ela regula essa entrada de luz mais fechadinha. Aí quando você vai para o ambiente escuro é que ela dilata. Obrigado, professora. Aqui a gente está junto, sempre ajudando um ou outro aí. Sim. Bom, para encerrar este assunto aqui, a gente vai falar de um probleminha de visão, que é a hipermetropia, né? O que é a hipermetropia? Basicamente, ela vai ser uma pequena deformidade do globo ocular, que vai fazer, então, com que a imagem se forme um pouquinho, né, mais para fora, ali mais para trás da retina. Por quê? Fala-se assim, é como se o globo ocular tivesse ficado um pouquinho mais curto, tá bom? E aí você pode colocar uma lente convergente. Como você faz isso? Bom, com um óculos, né? E aí você corrige isso. Tá? Então existem outros problemas de visão. Então só estou trazendo um como exemplo, tá bom? Para que aqueles educandos, né, que acredito que todos vocês aí estão trabalhando e tal, façam as suas pesquisas, né? Entendeu a importância de quem foi diagnosticado e precisa usar o óculos, né? A lente corretiva aí, a importância de se usar a lente corretiva, tá bom? Então, para a gente fechar este assunto, era isto aí. Bom,
Podemos então aí fazer uma sistematização da aula. Os sentidos nos trazem estímulos do ambiente para o nosso corpo e desta forma servem para percebermos o mundo à nossa volta. Então, hoje nós falamos da visão. Eu dei uma breve explanação aí sobre os outros sentidos, mas a gente deu ênfase à visão. E lembrando sempre assim, que dá inclusive para você fazer alguns diagnósticos olhando o olho. Você não, o médico, por exemplo. Por isso que ele vai lá com a lanterninha, porque a gente estava falando agora de pupila. Então ele vai lá com a lanterninha, ele joga a lanterninha no seu olho. Se a sua pupila se contrai, por causa da lanterninha, e aí ele apaga e ela se dilata de novo, ele faz um diagnóstico, até de acordo com a velocidade com que isso acontece, etc. Mas isso é coisa pro médico. É só curiosidade aí, por que ele joga uma lanterna no seu olho? Para ver seu reflexo, Esse reflexo aí, para ver, o cérebro está funcionando direitinho, sei lá, tem várias situações que ele pode utilizar isso aí. Tá bom? Então, só para você saber aí, dizem, os antigos diziam, professor, que o olho é a janela da alma, Então, dá para você ver saúde também. Tem até na Bíblia, Teu olho é a luz do teu corpo. Olha, tá vendo aí? É isso aí. Mais alguma interação aí? Não, o pessoal aqui está gostando, ótimas explicações, tem relação luz e intensidade. Lembrou aqui muito bem a professora Irene para encerrar aula séria, hein? Não se deve fazer brincadeiras com óculos, não é só com eclipse que a gente não deve brincar, levar na brincadeira e tal. Não se deve fazer brincadeiras de óculos. Ele é um instrumento de visão que necessita estar limpo, sem arranhões, e deve estar sujeito aí a uma recomendação médica, muito bem lembrado. Acho que a gente pode ficar por aí, viu, Ed? Isso, então eu já estou me despedindo, agradecendo muito a participação de todos, e é claro, sempre o nosso querido professor Magno aí vai dar o último recadinho. É isso aí, é dizer o que vocês acharam dessa aula aí, críticas e sugestões, algumas novidades e tal, pode colocar aí no link que vai aparecer, no QR Code. A gente vai ficando por aqui, mas tem mais aula, aguarde aí na próxima semana. Isso aí, gente.